Eu tinha programado para começar esse episódio de uma maneira totalmente diferente, mas agora há pouco eu estava ali na sala com o Gabriel e apareceu um vídeo. Para quem conhece aí, o MrBeast é um youtuber, um dos maiores youtubers, se não o maior da atualidade, e meu filho acaba acompanhando ali os vídeos dele, e apareceu um vídeo dele que era um vídeo de uma técnica que inclusive eu uso em alguns processos de coaching, que é a Carta do Futuro. E era um vídeo dele de 10 anos atrás, onde ele falava sobre o que ele queria estar fazendo 10 anos depois, e o objetivo dele era chegar a 1 milhão de inscritos. E hoje ele tem mais de 400 milhões, tá? Só para você ter uma ideia. E independente se você gosta ou não dele, se você tem filho ou não, se você conhece ou não, o importante vamos dizer assim, nesse episódio, nesse cenário que ele trouxe, é que ele tinha ali um propósito inabalável, né? Um objetivo que ele tinha. E ele escreveu essa carta, né? Ele gravou o vídeo, no caso. A técnica é a carta ao futuro, mas ele gravou um vídeo ao futuro e nesse vídeo ele projetava o que ele queria. Ele queria continuar trabalhando com o YouTube, ele continuar fazendo com que as pessoas se sentissem mais felizes. E como ele ia fazer isso ia ser através desses vídeos, né? E ele queria ter 1 milhão de inscritos no canal dele. E o que isso tudo tem a ver com o episódio e por que eu estou trazendo isso? É claro que no cenário dele, na nossa vida, a gente vai passar por momentos onde a gente pode até ter um propósito, mas dificilmente o nosso cenário de vida vai ser inabalável. O propósito talvez seja. E eu mesmo, eu estou há 6 anos produzindo conteúdo, gravando podcast, vídeos, e às vezes eu penso, mas por que eu estou fazendo isso? O que isso está me dando de retorno? E às vezes a gente está buscando, né, um retorno que seja tangível, um retorno financeiro, um retorno de reconhecimento, de alguém virar e falar, poxa, isso que você está fazendo é muito legal. E isso não é o mais importante. Isso não é o que vai fazer com que a gente pare de procrastinar. Isso não é o que vai fazer com que a gente se sinta feliz. Acho que o principal ponto aqui é para que eu estou servindo? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é o quê? É fazer com que eu tenha pessoas que possam se desenvolver, pessoas que possam evoluir, é olhar para pessoas que eu admiro, por exemplo, Tony Robbins, que é um dos principais coaches aí, americano, e falar, um dia é isso que eu quero estar fazendo, eu quero estar ajudando as pessoas a elas se desenvolverem, elas serem melhores, elas terem menos ansiedade, elas terem uma vida mais feliz, que é o que eu acho que eu busco para mim, e como eu vejo isso para mim, é o que eu busco para os outros, né? O professor Clovis, né, ele fala muito sobre isso, fala sobre a ética, quando você busca ali para todos algo que seja bom para todos, né? Não seja só o benefício próprio, mas que seja bom para a comunidade como um todo, para a sociedade como um todo. E eu acho que é isso, eu sempre busco para os outros o que eu busco para mim, o que eu busco para uma pessoa que eu amo. E isso tem tudo a ver com o episódio de hoje, que é um episódio que eu vou falar sobre procrastinação, sobre medo, mas tudo isso tem muita relação do seu porquê, que é o que vai te dar força, que é o que vai te dar coragem para, às vezes, enfrentar um medo, seja ele um medo real ou imaginário, mas enfrentar esse medo e ultrapassar os desafios que vão aparecer, e eu já te digo que vão aparecer, vai ter vontade de parar, vai ter vontade de fazer outra coisa, de talvez ter ali uma recompensa rápida, uma dopamina, um momento de prazer que é melhor do que eventualmente gastar um tempo com algo que você ainda não está vendo o que aquilo ali vai te trazer de resultado. Mas eu te garanto, a persistência nisso, e o exemplo dele é ótimo nesse sentido, vai fazer com que você chegue onde você quer chegar. Mas você vai ter que entender que não vai ser fácil, que vai ter muita gente ao seu redor, pessoas que você admira, que você respeita, que você ama, que amam você, família, amigos, que vão olhar para o que você está fazendo e vão falar assim, cara, não é isso, isso daí é bobagem, você nunca vai chegar lá. Só quem chega lá é quem já tem ali algum conchavo por fora. E é difícil ouvir isso muitas vezes, porque a gente começa a se duvidar, né? Mas o que eu posso te garantir é, cada vez que você der um passo mais próximo ao seu propósito, você vai sentir uma energia muito boa.
E é uma energia que você não vai ter com aumento de salário, que você não vai ter com um joguinho, que você não vai ter, sei lá, fazendo parte aí de algum culto, de alguma coisa específica. Nada disso vai te trazer essa sensação, que é a sensação de você estar andando em direção a algo que você acredita que está ligado aos seus valores, aos seus princípios, e que te dá essa energia, que te faz ser feliz de uma maneira que é diferente das outras felicidades. Porque a felicidade pode vir de um filho, de você brincar com o filho, de você estar ali namorando com a sua esposa ou com o seu marido, de você estar trabalhando em algo que você gosta, mas de você estar alinhado ao seu propósito, de você estar vendo você chegar, é um outro tipo de felicidade. E aí a gente volta aqui para o nosso roteiro. Então, imagine o seguinte cenário. Você está ali, domingo à noite, você está olhando para a tela do seu celular, com aquela sensação de que tinha alguma coisa que você tinha que ser feito, mas que você não fez. O fim de semana passou voando, para variar, né? Você olha para o seu computador e você sabe que você usou ele para navegar nas redes sociais, e ele te olha de volta, te lembrando que tinha uma lista de desejos que você tinha ali, como, por exemplo, estudar, organizar suas fotos, assistir um vídeo sobre inteligência artificial. Afinal, inteligência artificial é um tema que está na moda e você sabe que você precisa se aprofundar, e por alguma razão você não fez nada disso. Mas você sabe, e você sabe o que tem que ser feito. Você já leu sobre produtividade, já assistiu vídeos motivacionais, já escreveu metas no seu caderno, no seu bloquinho, botou ali na parede, mas na hora parece que não funciona, não dá para fazer, você simplesmente trava. E aí você encontra uma distração para fugir do que precisa ser feito, e no fundo você sabe, não é só preguiça. Na maioria das vezes, isso está relacionado a um medo. Bruno, mas medo do quê? Medo de errar? Medo de que você não seja bom o suficiente para o que você está tentando fazer? Medo de se arrepender depois, de falar, poxa, eu gastei tanto tempo, eu fiz isso, mas não é o que eu queria. Medo de ser julgado pelos outros, principalmente por pessoas que você admira. Medo de perder tempo e não ser o que você gosta de fazer. E até medo de ser melhor do que os outros. E isso pode te tirar de um círculo de pertencimento social, né, do teu momento atual. Meu nome é Bruno Ribeiro. Se você já me conhece, muito bom. Se não, seja bem-vindo aqui. E no episódio de hoje eu vou falar muito sobre essa questão de como transformar os seus medos em forças. Eu sou coach, eu ajudo as pessoas a se desenvolver, a ter mais autodisciplina, mais foco, criar os melhores hábitos. Se você não me conhecia, assina aqui o canal para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo e ative as notificações, porque assim, sempre que sair um episódio, é nas segundas-feiras que isso acontece, mas sempre que sair um episódio, você vai receber essa notificação e vai saber. E se você preferir, também pode acompanhar a gente através de outros canais que vão estar aqui na descrição do episódio. Eu não sei se você vai estar no YouTube ou em algum podcast, mas a descrição vai estar no episódio, tá? O medo por si só, ele não é o problema, a gente já sabe disso. Ele existe para nos proteger, para nos alertar sobre riscos eventuais, riscos que a gente precisa ter muita atenção para sobreviver, mas quando ele se torna excessivo, difuso e constante, vamos dizer assim, ele começa a trabalhar contra a gente, né? E a forma mais comum que ele encontra é trazer ali a procrastinação, é sabotar o que a gente deveria estar fazendo e que ele entende que é algum risco, né? E adiar se torna um mecanismo sutil ali de defesa. Porque se eu não começo, também não tem chance de acontecer o que eu tenho medo que aconteça. Então não vai dar errado, porque eu não vou nem começar. Se eu não decido, se eu não ajo, eu não erro. Claro, tudo isso na teoria, né? Na prática, essa segurança ela tem um preço, que muitas vezes chega na forma de culpa, de frustração, de perda de tempo, de estagnação. Você sente que poderia estar ali em algum outro lugar na sua vida, mais confiante, mais produtivo, mais realizado, mais feliz, se não fosse essa trava invisível que você não consegue nem controlar. Será que não? E você não está sozinho nisso. A gente vive em uma era de excesso de possibilidades e de comparações e incertezas. A gente nunca teve tanta informação sobre o que fazer, como fazer e até por que fazer, né? Dando ali uma direção na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, fazendo aí um paradoxo, nunca foi tão difícil agir, né?
Faz sentido isso? Pior é que faz. A cada nova escolha que você toma, você sente o peso do que deixa de escolher. E como as opções de hoje, que são muitas, você fica preso nessa armadilha o tempo todo. E como o futuro parece cada vez mais instável e incerto, e cheio de crises, de mudanças rápidas, de tecnologias disruptivas, a nossa mente, né, o nosso cérebro, a nossa cabeça tenta nos proteger falando: para! Tem coisa demais acontecendo, espera um pouco mais que daqui a pouco vai estar mais calmo. Só que, meu amigo, vou te contar aqui uma verdade. Esse daqui a pouco não vai existir nunca. O mundo vai estar cada vez mais ágil, cada vez mais inconstante. Mas fica tranquilo que tem uma saída, e até o final desse episódio você vai entender e saber como lidar com os medos e tirar o poder que eles têm sobre você e que te fazem, em alguns momentos, aí congelar, né? Como eu falei aqui. Pensa em como a gente age quando a gente está andando num corredor escuro. A gente não consegue enxergar o que tem adiante e o coração naquele momento acelera, né? Quem nunca estava ali assistindo um filme de terror e sabe que mesmo que seja um filme, que não seja nada real, aquele medo de alguma coisa ruim faz com que você fique com o coração acelerado, né? Até quando a gente vai pegar um copo d'água no meio da noite ali na cozinha, parece que a gente volta até mais rápido, né? Eu apaguei a luz, alguma coisa está perto de mim. E isso é natural. O desconhecido, ele ativa alguns instintos nossos primitivos, né? E o escuro podia, na época, antigamente, como a gente diz, né? Podia ser um predador, né? Mas hoje o corredor escuro é a nossa projeção do amanhã. O que a gente não tem uma visão clara, o que a gente ainda não conhece, o que a gente não consegue prever. Mas que na nossa cabeça, com certeza, é um risco do que pode acontecer e praticamente é um fato consumado na nossa cabeça, né? O medo do futuro, ele é a antecipação de algo que pode dar errado, e o nosso cérebro, querendo proteger a gente, ele aciona esse freio de mão ali, né, um freio ABS até, para que a gente não haja. Agora, vamos entender um pouquinho sobre por que isso acontece e só na nossa cabeça? O nosso sistema emocional, ele tem uma função muito clara, lembra? A gente já falou em muitos episódios anteriores. É nos proteger. E quando algo é percebido como uma ameaça, o corpo inteiro ele se organiza para lutar, para fugir ou para congelar. Pensamentos como: e se der errado? E se eu não conseguir? E se rirem de mim? Eles podem não parecer perigosos, mas eles geram as mesmas reações químicas no nosso cérebro que um susto real traz. A ansiedade, nesse cenário, é o alarme para o nosso corpo. Olha, tem alguma coisa errada, hein? Presta atenção, você pode se colocar em risco. Outro fator que os neurocientistas estudam bastante hoje é o viés da economia de energia, né? O viés da economia cognitiva, como a gente chama. O nosso cérebro, por padrão, ele escolhe o caminho mais confortável, aquele menos arriscado, que é mais previsível, porque ele vai ter um gasto energético menor ali, né? De ter que se preocupar com isso. E isso nos torna mais propensos a repetir comportamentos que trazem ali um alívio imediato, como, por exemplo, adiar aquela tarefa que você sabe que é difícil e trocar isso por assistir um vídeo, por limpar a casa, por ficar naquele loop infinito de scroll das redes sociais. Agir, especialmente quando envolve o futuro, exige uma energia mental, exige atenção e, acima de tudo, vencer o medo do que pode acontecer, né? E como o medo consome esses mesmos recursos, o cérebro ele acaba nos empurrando para onde? Para o caminho mais fácil, procrastinar, parar e não agir em direção ao que você precisa fazer. E também existem outros conflitos internos, né? De um lado a gente tem o eu ideal, que é produtivo, que é criativo, que é confiante, que quer fazer. Do outro lado a gente tem o eu real, cheio de dúvidas, cheio de falhas, com dias ruins, insegurança, ansioso. Quanto maior a distância a gente tem entre esses dois, maior é o desconforto e mais forte é a nossa tendência de adiar tudo até que um dia a gente faça e esteja ali preparado, tudo esteja perfeito, tudo esteja pronto, né? Lembra, a perfeição, ela nasce morta, não existe perfeição. Vamos agora entender esse ciclo que transforma ali o seu pensamento de e se der errado em uma semana inteira, e eu tô sendo bem bonzinho aqui, né? Falando de uma semana sem ação. Primeiro é o pensamento ansioso, né? Tudo começa com uma antecipação, na maioria dos casos negativa e catastrófica, né? E você pensa em fazer alguma coisa importante, como por exemplo estudar,
Ou mudar de carreira é uma coisa que tem acontecido bastante hoje em dia, né? Afinal, você está estagnado e isso te deixa incomodado. Principalmente quando você vê outras pessoas que estão fazendo o que você gostaria de fazer e você está ali parado na mesma situação. E apesar de você saber o que essas pessoas fazem, a sua cabeça muitas vezes começa a te sabotar, trazendo imagens mentais de tudo possível que vai dar errado. O segundo passo é a resposta emocional, né? É tensão, é desconforto, é insegurança. Esses pensamentos que você teve, eles geram ali uma onda de sensações. Primeiro no estômago, aquele aperto, aquela dor de estômago, ou uma dificuldade de respirar, uma tensão muscular, um vazio incômodo que você não consegue explicar. O seu corpo já entendeu. Tem perigo aí. O terceiro ponto do ciclo é a decisão inconsciente de evitar. É para que você não sinta isso tudo. O seu cérebro ele tem ali uma rota de fuga muito clara. É adiar, é parar. Uma simples promessa interna. Vou tentar entender exatamente o que essas pessoas fizeram para mudar de carreira e aí sim eu vou aplicar. Mas eu preciso ter certeza de que é isso realmente que eu quero. E se eu mudar de fato e não for o que eu estou precisando? E se der errado e eu tiver pior do que eu estou hoje em dia? É melhor eu começar quando eu tiver 100% de certeza. E é claro, isso acalma por um tempo, mas reforça a cada dia o seu medo. E aí a gente vai para o quarto passo, a distração ativa. Para preencher esse espaço da ação que com seu medo você acabou evitando, você se distrai, você vai para as redes sociais, você pega tarefas menores como arrumar a casa, o armário, fazer coisas que te façam sentir produtivo, né? Afinal, como é que você vai se culpar se efetivamente você está fazendo alguma coisa que é produtiva? Produtivo? Talvez, mas não importante. O que deveria ser prioridade vira, nesse cenário, um pano de fundo. E aí a gente parte, né, para o quinto momento desse ciclo. A culpa e o reforço. Ao fim do dia, aí sim vem aquela culpa. Você sabia que podia ter feito algo mais, mas alguma coisa te travou. E o dia passou, não tem como voltar atrás. E esse sentimento de culpa vira só mais um tijolo nessa parede do medo. Mais uma evidência interna de que você não consegue. É fato. E esse ciclo, e por mais que ele tenha uma estrutura conhecida, ele é uma coisa individual. Cada pessoa tem seus conjuntos de medos que precisam ser quebrados. E eu vou te dar uma boa notícia. Dá para se livrar desse ciclo, mas para isso você precisa identificar quais são os seus medos reais. E eu também vou te ajudar nesse sentido. Com base em dezenas de relatos e de estudos, principalmente estudos da área comportamental, neurociência e psicologia, hoje a gente consegue organizar os medos em categorias comuns, vamos chamar assim. 7 categorias, né? A primeira é o medo de não ser bom o suficiente. Você sente que só pode começar alguma coisa quando você estiver 100% pronto. Tecnicamente, emocionalmente, financeiramente, também tem esse fator, né? E aí existe uma exigência interna pela perfeição antes de você dar o primeiro passo. Por exemplo, você quer lançar um curso, mas acha que ainda precisa fazer algo mais antes de lançar esse curso. Talvez um treinamento para você se aprimorar, né? Para entregar o melhor valor. Passei muito por isso, tá? Culpado. Você sonha em escrever um livro, mas nunca começa porque ainda não tem uma escrita à altura, né? Você pensa em se candidatar a uma vaga melhor, mas você trava, né? Por quê? Porque você não tem um certificado e outras pessoas podem ter, não é nem tem, podem ter. Como você pode identificar se você tem ou não esse medo? Se você vive adiando por não estar no seu melhor momento, é bem provável que você tenha esse medo, né? Se você pensa constantemente, eu ainda não estou pronto, eu preciso melhorar mais antes de começar, ou você espera aquele momento perfeito que nunca chega, provavelmente você tem esse medo. O segundo medo é o medo de errar na frente dos outros. Você até agiria se ninguém estivesse olhando, né? O julgamento alheio, mesmo que imaginário, ele acaba te travando. Mais do que o próprio fracasso. Você tem medo de julgamento mesmo sem saber se você vai fracassar. Quer um exemplo?
Você evita postar um conteúdo profissional por medo de alguém ir lá e botar algum comentário irônico ou de piadinha dos seus colegas. Ah, ó, virou coach, hein? Eu ouvi muito isso. Pensa em fazer uma live, mas desiste só de imaginar que alguém ali vai estar rindo da sua aparência, da sua voz. Ah, o seu cabelo não tá bom. O seu jeito de falar. Tem vontade de começar a empreender, mas acha que a sua família, principalmente seus pais, eles vão te criticar, porque eles não te entendem. E você tem medo que eles te vejam de forma negativa, né? E da mesma maneira, você também vai conseguir identificar esse medo. Se você se preocupa demais com o que vão pensar de você, provavelmente você tem esse medo. Se você evita se expor publicamente até se sentir impecável, provavelmente você tem esse medo. Se você pensa, eu prefiro fazer em segredo primeiro, e aí só depois eu vou publicar quando tiver perfeito, você tem esse medo. O terceiro medo é o medo de escolher o caminho errado, né? Você sente que qualquer escolha te amarra, e o medo de se comprometer com uma decisão errada te deixa paralisado. Então vamos ver aqui um exemplo. Você quer fazer uma transição de carreira, como eu trouxe aqui no exemplo anterior, né? Mas aí você pesquisa ali por meses e não decide por onde você vai começar. Você considera investir em um curso caro, mas tem medo de gastar tempo e dinheiro à toa. Você tem várias ideias, mas você não consegue escolher qual delas você vai começar, porque se você escolher uma, você está deixando o outro de lado. E aí você fica preso nesse, será que eu vou pegar o caminho errado? E para identificar, veja se você repete frases como, e se eu me arrepender depois? Ou pensa, né? Não simplesmente repete. Será que isso é para mim mesmo? Será que eu quero fazer isso? Está sempre esperando ter 100% de certeza antes de agir? Ou você adora planejar as possibilidades, mas evita ali bater o martelo e tomar a decisão independente da direção que você siga, né? O quarto medo é o medo do esforço emocional e do desgaste emocional, né? Só de imaginar o caminho você já, tô cansado, nem quero seguir. O problema não é o resultado, é o processo que parece pesado demais, parece alguma coisa que vai levar anos para você fazer. E eventualmente pode ser até que tenha isso, né? Mas existem formas de você trabalhar isso. Você sonha em empreender, mas fica ali cansado só de pensar na burocracia, nos clientes difíceis que você vai ter, nos riscos de empreender, né? Impostos, coisas que eu nunca vi na minha vida. Você quer emagrecer, mas o esforço diário te parece grande demais diante do resultado e que vai levar tempo, né? Ninguém emagrece 20 quilos em 2 dias. Né? Como é que você vai identificar isso para saber se você tem esse medo ou não? Veja se você fala frases ou pensa frases, eu não tenho energia para isso agora. É muito para mim nesse momento, eu já estou fazendo tanta coisa, então eu já estou fazendo tanta coisa, é uma desculpa muito recorrente, né? Você associa a jornada com dor, com desgaste, com pressão. Você prefere deixar para quando tiver mais disposição. E eu vou te falar de alguém que está envelhecendo, tá? A tendência da disposição é diminuir com o tempo e não aumentar. Então, tente aproveitar o tempo quando você tem maior disposição. O quinto medo é o medo de perder a sua identidade. Você tem medo que essa mudança, ela mude quem você é, afaste você de quem você gosta de ser, ou da imagem que os outros têm de você. Então você quer, por exemplo, crescer numa rede social, vamos falar aqui do Instagram. Você quer crescer no Instagram de forma profissional, mas tem medo que alguém vire e fale, ali o youtuber, o influencer, ou acho que você é superficial ou exibido. Você nem gosta quando brincam com você. Você tem vontade de liderar a sua empresa, mas sente que não é uma pessoa que gosta de mandar nos outros. E aí, nem vou dizer que essa frase não tem relação nenhuma com liderar, mas a gente, às vezes, acha boas desculpas, né? Você quer mudar hábitos, mas tem medo de se afastar dos seus amigos e tem medo de tirar rótulos antigos, né? Afinal, você deve ter ouvido alguma frase assim, não confie em alguém que não bebe, né? E isso daí, obviamente, além de excluir você de um círculo de amizade, ainda bate eventualmente num valor seu, que pode ser de confiança, de honestidade. E para identificar se você tem esse medo, você pensa se em algum momento você já disse algo assim, isso não combina comigo, eu não quero virar aquela pessoa,
pensa, isso é muito comum. Eu comecei a correr e virou aquele que vai correr às 5 horas da manhã, que agora tá na modinha. Então você quer evitar mudanças de alto impacto com medo de perder esse senso de pertencimento, né? Das pessoas te segregarem, né? O sexto medo é o medo de não sustentar o que você começou. Você duvida da sua própria constância, né? Da sua consistência, da sua capacidade de manter isso, né? Você prefere nem iniciar algo porque você tem medo de abandonar ou de falhar no meio do caminho e aí sim desistir. Você quer criar um podcast, por exemplo, como eu fiz aqui, mas tem medo de não conseguir manter todos os episódios uma vez por semana. E eu vou te dizer, eu já falhei, eu já pensei em desistir. E depois eu voltei e funciona. E hoje eu consigo manter a minha constância. Você quer abrir um negócio, mas pensa, e se eu não conseguir manter ele funcionando depois? Você quer voltar a estudar, mas você se sabota porque você acha que vai acabar largando no meio. É tão difícil estudar hoje em dia, né? E para identificar isso, você vai perceber o seguinte: se adia tudo que exige algum compromisso contínuo, você pensa alguma vez assim, eu não quero começar e deixar isso pela metade, uma faculdade, um curso, uma pós, uma especialização, um projeto seu? Você costuma se sabotar logo nas primeiras semanas de qualquer projeto? Se sim, provavelmente você tem esse medo. E o sétimo medo é o medo de que nada disso vale a pena. Esse é o medo, vamos dizer assim, mais profundo, o de doar completamente o seu tempo e mesmo assim não alcançar o impacto, o reconhecimento ou o retorno que você espera. Você investe energia em algo, mas se pergunta se realmente alguém se importa com isso. Eu falei isso no início do episódio, né? Você tem um projeto que está ali engavetado porque você acha que o mercado tá saturado, ninguém vai querer isso daqui. Isso é uma das maiores mentiras que pode existir. Você evita se esforçar por completo com medo de perceber que, mesmo assim, pode não dar certo. E pode. É fato. É um resultado. Você evita se envolver seriamente em um relacionamento, e aí eu tô falando de pessoas, porque se ele ou ela decidir se separar, e aí? O tempo que você vai ter investido nesse relacionamento? E para identificar, você pode pensar coisas assim: será que isso vai fazer alguma diferença para mim? Será que isso vale o esforço? Você sente desânimo antes mesmo de começar. Como se já estivesse antecipando ali a frustração que vai acontecer, porque para você é um fato. Você duvida do valor da sua entrega, mesmo antes de oferecer ela para qualquer pessoa. Você acha que o outro não vai se interessar com o que você tem ou com o que você está fazendo. Repare como praticamente todos os medos que a gente tem, no fundo, eles têm raízes externas. O medo da crítica, da rejeição, da irrelevância, da comparação, do julgamento. A maior parte da sua paralisia, ela não vem do que você pensa sobre você mesmo, mas do que você acha que os outros vão pensar sobre você. É como se a vida se tornasse um palco onde você está ali, mas parece que você nunca está pronto para entrar. Você fica ali nos bastidores, esperando a plateia e esperando que ela esteja amigável, que as luzes estejam perfeitas, que elas não sejam nem muito fortes, nem muito fracas, que o roteiro esteja preparado para você. E deixa eu te contar uma coisa. A plateia sempre vai opinar, alguém sempre vai ter algo para dizer, e geralmente vai ser algo que você não vai gostar. E o futuro, por mais que você tente controlar, ele sempre vai carregar incertezas. Não tem mágica, não tem como você prever o que vai acontecer. A questão é, você vai continuar se moldando ao medo do que pode acontecer, do que podem fazer ou pensar sobre você, ou você vai alinhar com o que realmente é importante? Quanto menos você ligar para as opiniões alheias, as opiniões dos outros, mais você vai conseguir agir em direção aos seus objetivos, alinhado com seus valores, com seus propósitos e com o que realmente você quer para a sua vida. Agora que você entendeu por que a gente procrastina, de onde vêm esses medos, e como ele é capaz de te paralisar, é hora da gente mudar esse jogo, tá? E não tem bala de prata, mas eu vou te trazer aqui algumas estratégias bem estruturadas e fáceis de aplicar, e que obviamente tem que respeitar o seu ritmo, porque não adianta pensar no método que vai mudar sua vida de uma semana para outra e vai surtir efeito, porque
vou te ser bem sincero, isso não existe, principalmente se é algo que você faz há anos, né? Hábitos que já foram criados, crenças. E para começar, eu já vou te trazer aqui aquela frase clichê, né? Que não deixa de ser verdade, né? Agir é a decisão de seguir mesmo com o medo presente. Mas para isso, você precisa de um plano, óbvio. Não tem como você agir sem planejar. E não precisa ser um plano perfeito, senão a gente cai de novo naquele ciclo de procrastinação, né? Mas precisa ser um plano real, possível, humano, do seu tamanho, vamos dizer assim, né? E a primeira estratégia é nomeie o seu medo e ali com precisão cirúrgica. Como dizia Brené Brown, né? Tudo que é nomeado acaba perdendo poder. O medo ele só te domina quando ele fica ali subjetivo, nebuloso. Quando ele é vago, tipo, tenho medo de falhar, ele parece imenso, é intangível, né? Você não sabe o que é falhar. Mas quando você identifica exatamente do que você tem medo, ele diminui de tamanho. E existe um checklist bem prático que você pode aplicar para descobrir isso, né? Pensando, qual é a ação que você está adiando? O que você sente ao pensar em fazer essa ação? Que pensamento vem junto com esse sentimento que você tem? Se você fosse resumir o seu medo em uma frase, que frase seria essa? Então vamos ver aqui um exemplo real para facilitar o seu entendimento. Eu quero publicar o meu primeiro vídeo, mas eu sinto ansiedade, eu sinto vergonha, e aí vem aquele pensamento. E se me acharem ridículo? E a frase do medo é, eu tenho medo de ser julgado pelas pessoas que eu conheço. Esse nome para esse medo já mostra o foco dele, né? A exposição e julgamento de pessoas próximas. E não é um público em geral, são pessoas próximas. Olha como ele se torna muito mais tangível para você. O simples fato de traduzir o medo em palavras já diminui a intensidade emocional deles. E não é uma coisa cabalística. Vários estudos de psicologia, de neurociência, mostram que rotular essa emoção ativa as áreas do cérebro ligadas à regulação. E aí você sai do seu modo emocional, acendendo ali a luz do seu quarto escuro e trazendo você para o modo mais racional, né? A segunda estratégia é quebrar a ação em pequenas ações, né? Microações, com tempo e foco muito bem definidos. O nosso cérebro, ele adora clareza e ele odeia imensidão. Tarefas muito grandes parecem que são coisas ameaçadoras. E aí, o que vai acontecer? Você vai procrastinar e vai deixar de fazer. O custo desse processo é muito grande. Então, as tarefas menores, elas evitam que você tenha aquele medo de desperdiçar energia. E aí você também tem um checklist. Por exemplo, pensa aí, qual é o menor passo que eu posso dar agora em direção ao que eu quero alcançar? Eu posso colocar um tempo limite para esse passo? É o quê? 25 minutos? Meia hora? Um dia? Essa ação, ela depende só de mim ou depende de mais alguém? Eu posso deixar isso visível para que eu possa me cobrar se eu concluir ou não, usando uma lista, uma planilha, alguma coisa que ajude a marcar? Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu quero criar meu site profissional. Então eu vou começar definindo o URL, né, o domínio dele e a paleta de cores. Eu vou levar 30 minutos para fazer isso. E eu vou anotar em um planner ou um aplicativo de tarefas para que eu possa acompanhar. E aí, como resultado, você reduz a sua ansiedade, você aumenta essa sensação de progresso, porque você vai tendo pequenas vitórias que vão construindo ali aquele movimento que vai dar um boost, né, uma acelerada na sua motivação. A terceira estratégia é praticar a técnica de ação mínima com intenção máxima. Se o medo é muito forte, a melhor forma de você enfrentar é diminuindo a exigência e aumentando o valor, né, o simbolismo dessa ação. Ou seja, mesmo que você não consiga fazer tudo, faça algo que sinalize para você e para o seu cérebro, né, que você começou. Já estou no jogo, pai tá ruim. Então, ações que podem ter impactos, como por exemplo, criar um documento com o título do seu projeto, ou com o índice remissivo, né, do seu projeto, gravar um áudio para você mesmo com a sua ideia, para que fique registrado, enviar uma mensagem para alguém, e essa é muito boa, se comprometendo com algo, hoje eu vou à academia, vai encontrar comigo? Beleza. Reservar um horário na agenda só para aquela tarefa. Então vamos trazer aqui alguns exemplos para ficar mais tangível. Você quer escrever um e-book?
mais você está travado, porque um e-book é um livro, né? E ao invés de escrever 20 páginas, você abre o documento e começa ali o primeiro rascunho do seu livro e cria o índice, como eu falei. Só essa pequena ação já vai reduzir o medo e sinalizar que você é alguém que age. E aqui você começa uma parte que é muito importante, que é construir uma identidade. Uma identidade para que você saia desse loop de procrastinação. E aí a gente vai para a estratégia 4, né? Usar o medo a seu favor. Transformar ele em uma pergunta útil. Todo medo ele tem uma pergunta oculta por trás dele. Quando você escuta esse medo com mais atenção, com mais intenção, ele acaba te revelando um valor, ou uma necessidade, ou até um alerta, como a gente falou. Transformar o medo numa pergunta útil é uma das formas de redirecionar a sua energia e fazer com que esse medo não tenha tanta força e você não pare, né? Então, vamos um exemplo aqui. Eu tenho medo de se ninguém se interessar pelo que eu faço, ou pelo que eu tenho para entregar, né? O que eu posso fazer para entregar que ajude de verdade alguém específico? Olha como eu virei essa pergunta, né? Eu tenho medo de fracassar no meio do caminho. Como é que eu posso me preparar para ter o suporte e ajustar a minha rota se for preciso? Então, todos esses pensamentos, eles invertem de forma que você esteja preparado. Esse é um exercício que muda o seu foco, de medo passivo para ação. E a gente vai para a estratégia 5. Criar um ambiente anti-fuga, com barreiras e com compromissos, né? Ambientes são mais fortes do que as intenções, né? Se você deixa tudo aberto, sem prazo, sem vigilância, sem consequência, o medo ele vai, em algum momento, escalar essa montanha e vai te alcançar. Você precisa fechar todas as rotas de fuga, criando um espaço que favoreça a sua ação. Então vamos pensar aqui num checklist de ambiente anti-fuga. Primeiro ponto eu definir prazos reais, mesmo que sejam autoimpostos, eles são reais. Eu tenho alguém para prestar conta ou para me cobrar? É um amigo? É um grupo? É um mentor? É um coach que vai estar ali em cima de mim me cobrando? O ambiente físico me ajuda ou me distrai? Existe alguma recompensa se eu concluir, mesmo que seja simbólica, se eu concluir o que eu estou buscando? Por exemplo, você quer lançar seu primeiro curso online, meu exemplo, né? Você cria uma página de pré-inscrição, mesmo que simples, com a data da estreia. Agora, já tem um compromisso visível ali. Você pode ter frio na barriga, você pode ficar ansioso, você pode não sentir o seu chão muito firme, mas não tem o que fazer, você já se comprometeu. E talvez você pense, ok, eu entendi, mas será que eu não posso só esperar mais um pouco, até eu me sentir mais preparado, mais forte, mais motivado, financeiramente mais seguro? Você não viu nada do que eu falei, né? Essa é a armadilha. Esperar parece até mais seguro, mas na prática é o que vai te parar. A procrastinação constante, ela não atrasa só os seus sonhos, ela distorce a sua identidade, ela te transforma. Você começa a acreditar que é assim mesmo, a síndrome de Gabriela, né? Que nasceu para isso, que não vai conseguir terminar nada, e essa crença, ela se enraiza, e aí ferrou. Eu vou trazer aqui uma história que eu gosto muito de compartilhar, né? E que dá bem essa visão. Certa vez, um homem estava caminhando por uma floresta e ele acabou vendo ali um passarinho empoleirado, um galho de árvore. Era um galho de árvore bem fininho, né? E ele balançava com o vento e com o peso do passarinho e parecia até que ele ia quebrar. Mas o passarinho estava ali firme, não estava preocupado. E antes que alguém venha falar aqui que história, passarinho não pode falar com homem, homem não pode falar com passarinho, a história é minha, tá? Então aqui ele pode. E o homem curioso, ele falou o seguinte: você não tem medo que o galho quebre? E o passarinho respondeu: não, porque eu não confio no galho, eu confio nas minhas asas. Esse é o ponto. O futuro, ele vai balançar, ele vai ser frágil, ele vai ter ventos que podem mudar a direção. Mas se você confiar nas asas que você está construindo, nada vai te derrubar. E as suas asas são feitas pelas suas ações, e não pelo seu planejamento eterno buscando a perfeição. Você não precisa controlar o futuro. Você só precisa parar de se esconder do seu futuro. Agora,
faz o que precisa ser feito. Compartilhe esse episódio com alguém sem medo de que você vai ser julgado, sem medo de que vão pensar de você, da piadinha. Ai, virou coach, ai, tá compartilhando fake, ai, virou grupo de autoajuda. Se eu fosse parar para cada crítica que eu já ouvi, principalmente críticas pelo fato de eu ser coach, eu não estaria há 6 anos ajudando as pessoas, me desenvolvendo profissionalmente, criando conteúdos que eu já recebi diversos feedbacks, mudaram a vida das pessoas. Então, se você realmente acha que o que eu falei aqui pode ajudar alguém, faça isso, compartilhe, assina o canal, ative as notificações, seja um multiplicador, porque a gente precisa de multiplicadores de coisas boas, porque de coisas ruins, de porcarias, o mundo já tem um monte de gente multiplicando. E se você quiser se aprofundar ainda mais e conhecer sobre esses temas, eu tenho um programa, que é o Programa Fora de Série, que é um treinamento para desenvolver foco, disciplina, clareza, autoconhecimento e viver essa vida que a gente está buscando com mais felicidade. O link vai estar aqui na descrição do episódio. Caso as inscrições estejam encerradas ou não estejam abertas ainda, você vai encontrar um link para uma página de lista de espera, para que você seja avisado assim que a nova turma abrir. Espero que você tenha gostado, compartilhe esse conteúdo e te vejo semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.